Vamos iniciar agora esse trabalho de identificar esse famigerado cultinho, que vocês chamam de cultinho, mas hoje você vai descobrir que não é cultinho, tá? Hoje você vai descobrir coisas que talvez parecem óbvias, mas não foram faladas. E nessa investigação, poder tentar ver realmente se vale a pena, em pleno domingo, né, que a religião tenta implantar o dia do Senhor. É um grande erro na visão da reforma. Domingo é dia da família, porque é o único dia que está todo mundo em casa, a maioria, né? Claro que tem gente que trabalha domingo, muitas pessoas trabalham domingo, mas domingo é o dia que a gente tem que estar em família, passear num parque, almoçar todo mundo junto, e é bem nessa hora que a religião tenta atrapalhar. Porque nesses almoços de domingo vem a família de todas as religiões, o descanso, né? O jornal informativo à noite. Domingo à noite não precisaria congregar, não precisaria Deus fazer isso com as pessoas. Que congregasse pelo menos dia de semana, mas deixasse em paz o pessoal no final de semana, sabe? O pessoal ter paz, descanso e se preparar para segunda-feira. Mas não, eles pegam o domingo como um dia de descanso para embutir compromissos, ensaios, cultos, reunião de jovens, reunião da mocidade, entope a pessoa, com isso deixa a pessoa longe da família. Um dia você vai entender que tudo que a congregação puder fazer para te isolar da família, do mundo, dos amigos, ela fará. Então ela já começa cedo com esse veneno dominical para jovens e menores, a qual parte 2 agora vamos analisar mais um ponto. Surpreenda-se. Veja que aqui tem um tópico, isso aqui já é mais antigo, tá? Mas está em plena vigência. O giro enfermos é competência do ancião ou cooperador, e não do cooperador de jovens. Cada qual fique na sua função. Veja que dependendo da situação eles chamam de função. E essa parte mais interessante, tem conhecimento que nas reuniões para jovens e menores, em alguns lugares do interior de São Paulo, surgiu a novidade de fazer representação teatral. Não se deve agir assim. A palavra de Deus deve ser temida. Temida. Olha aqui o grifo. Ela deve ser temida, reverenciada e obedecida. Então, o que é que tem que ser reverenciado, obedecido e sentir medo? É a palavra de Deus na boca de quem? Do parente ou do amigo do ancião. Ou do cooperador de jovens, que às vezes não tem parentesco. Tem alguns que são colocados ali, mas aí, o princípio básico é esse. Não é respeitado. Nós não somos, os jovens não são ensinados a respeitar a palavra de Deus, respeitar a Deus. Porque como é que você pode respeitar alguém que você não critica, que você não duvida, que você não questiona? O respeito, ele vem pela superação dos conflitos. O respeito vem pela superação dos questionamentos, das dúvidas. Aonde não há abertura, igualdade, onde as pessoas se sentem à vontade, não há medo, não há respeito. Uma coisa é temor. Temor no dicionário é medo, entendeu? Por isso que até Deus no Velho Testamento fala: não temas, eu estou contigo, ou seja, não tenha medo, entendeu? O temor, que é o princípio da sabedoria, no judaísmo do Velho Testamento que vocês seguem, é medo, medo mesmo. Não é respeito. Medo é quando você obedece e não discute. Por isso fala, a palavra tem que ser reverenciada e obedecida. Você tem que reverenciar o quê? A palavra que o cara prega, entendeu? Na realidade, você tem que reverenciar o que o cara fala. Você tem que reverenciar a palavra de Deus que está na boca do cooperador de jovens, entendeu? Isso são as crianças, né? Claro que os adultos não precisam nem falar, né? Já é de praxe. Então o que, que fica induzido na mente da pessoa? Que não se discute. O que o cooperador de jovens falar não é ele falando, entendeu? É Deus falando. Então você tem que sentir medo, ou seja, obedece, porque senão você vai para o inferno. Por quê? Porque nós cremos na existência do diabo e do inferno. Tem que fazer confissão de fé do diabo. Na congregação, quem não crê no diabo vai para o inferno. Tem muita gente na congregação que não acredita em diabo. Mas o problema na congregação é que você tem que falar de diabo todos os dias. Na reunião de jovens e menores fala-se muito, mas muito de diabo, de inimigo, entendeu? Passagens do Velho Testamento que é do judaísmo, embute o judaísmo na pessoa, Salmos de Davi. Os Salmos de Davi é doutrina do judaica, onde Deus destrói os inimigos. A doutrina de Jesus não é destruição, não é passar faca nas pessoas, dizer que Deus mora nas nuvens. A palavra de Jesus é amai-vos uns aos outros, vinde a minhas crianças. Mas não, eles colocam essa palavra, a palavra tem que ser temida e reverenciada e obedecida, porque você já dá o tom imperativo de ordem.
Isso não é respeito. Então nós temos que ter respeito com as coisas de Deus. Respeito é o quê? Eu posso questionar uma palavra de Jesus, eu posso ter dúvidas sobre alguma coisa em relação a Jesus, em relação à Bíblia, em relação a Deus, em relação ao mundo. Eu posso chegar nesse patamar de questionar Deus, questionar o mundo. E eu vou viver questionando e vou buscar em Deus uma resposta. Talvez eu nunca encontre, talvez eu encontre, mas a gente busca. O que é respeitar um pai e uma mãe? É você ter a liberdade de questionar. Os pais e as mães da congregação tratam os filhos com medo. Também tem que ser obedecido. As crianças não vão porque quer. Alguns vão, alguns. A maioria vai por ordem. Tem que obedecer o pai e a mãe. O que o pai e a mãe faz? Ao invés de obter o modelo de Jesus, que é amor, que não é o pavor, não, eles adotam o sistema do Velho Testamento e implantam o sistema CCB. Tem que obedecer, reverenciar. E o que acontece? O cooperador de jovens menores fica no mesmo patamar de um pai. Muitas vezes um pai fala uma coisa, a mãe fala uma coisa, o cooperador de jovens menores, eles não têm experiência de vida nenhuma, né? Não tem bagagem de vida, não tem estudo, não tem sofrimento, nunca passou um desastre financeiro, um desastre no casamento, não passou desastre nenhum na vida, não tem experiência de nada, é aquela vidinha, né, aquela vidinha chucra. Ele fala uma coisa na reunião de jovens que não tem nada a ver, nada a ver, e influencia a cabeça dos pais. Muitos pais vão pela cabeça do cooperador de jovens que tem muito menos experiência. Entendeu? Então é tudo na base do medo. As crianças, elas aprendem a ter medo desde cedo. Isso está escrito, gente, não adianta vocês escapar. E isso daqui é o que é reunião de jovens menores. É fazer com bastante mansidão. Vocês não viram na televisão? Irmãos com mais de 70 anos de idade, falando todo mansinho, todo bonitinho, com as criancinhas tudo de terno e gravata lá, e o ancião lá, com seus 70, 80 anos, querendo ser o carinhoso, bonzinho, o cara bravo que não vai machucar ninguém, sabe? Então as crianças olham, nossa, que irmão ancião falando assim, pensa que é Deus. Gente, mente de criança não é mente de adulto. O cara, a criança, o menino e a menina, ele associa mesmo aquela voz como voz paternal que está aprendendo a cantar. Ele olha para aquele cara lá na frente, ele vê que o cara é um líder, ele é um cara poderoso, ele associa aquela pessoa, entendeu? E ao que a Deus. Por isso quando cresce idolatra o ancião. Mas é claro, ele foi formatado ali dentro a obedecer e a sentir medo. Então o cara tem medo. O problema de ter medo é as pregações que vêm. Aí você tem medo de desobedecer as pregações. Você tem que entender que vai vir pregações absolutamente repressivas, pregações tendenciosas, poder de sugestão, fazer a pessoa se autossugestionar, gerando preconceito e sentimento de discriminação nas crianças em relação às pessoas que não são da CCB. Tudo aquilo que vai ser falado, ele vai carregar aquele medo na escola, na sua vida, vai chegar em casa com medo. Essa é a prática. Com relação a que eu estava falando do culto, gente, olha, força maior, motivo de força maior, chama o ancião cooperador outra localidade, com a questão da unção que eu estava falando. O cooperador de jovens, mesmo pode impedir para o cooperador de jovens fazer só oração, sem ungir. Não é o óleo que sara, mas a oração da fé. Então, vocês estão vendo, gente? É a oração da fé que salva. Não é o óleo. Tá vendo como eu falei para vocês de tópicos intercalados? Eles falam que você tem que orar com azeite. E a oração da fé. Ora, gente, se a oração da fé é que salva, eu pergunto, para que o azeite? Mas, Adão, por que você está falando isso? Eu estou falando isso porque tem que fazer uma interpretação do tópico relacionado. Com o tempo você vai entender o porquê que eu estou falando isso aqui. Olha, no passado foi dito que os cooperadores de jovens podiam ungir na ausência do ancião. Mas agora o Senhor nos iluminou que não é da competência dos cooperadores de jovens. É da competência do presbítero. Ou seja, o cooperador de jovens e menores não é presbítero. Ele podia ungir e não ungir mais. Vocês sabem por que, gente, que o cooperador de jovens não pode ungir? Porque quem fazia a reunião de jovens e menores eram as mulheres. Entendeu? Então, para justificar uma série de mudanças, o tal, logo o velhinho apareceu de novo. Aquele senhor velhinho, branco, italiano, sem barba, né? Sapatinho lustroso, cuequinha dourada. É aquele perfilzinho o Deus da imagem da cabeça do ancião, né? Quer dizer, o senhor, no passado, para começar a igreja, começou com as mulheres. Mulheres pregavam e as mulheres faziam aquele sacramento de unção. A irmã Luzia, em São Paulo, quando ela foi para o Chile, para Cuba, para Honduras, ela fazia batismo,
ela fazia unção, ordenava ancião, atendia culto, atendia batismo e ungia a irmã Luzia. As mulheres do passado na congregação, para levantar a igreja, que o objetivo era outro, né, bem no começo, não tinha problema. Depois entrou o quê? Os caras lá do Brás que compraram, as 4 famílias, que dominaram e impuseram, deram pontapé na bunda do Franciscão, com todo respeito falando, forma de falar, né? Tipo assim, botaram para fora, disseram que ele que não quis vir congregar. Implantaram o Brás bem na frente do ancião multimilionário lá, que é das famílias Espina. São santas coincidências, entendeu? E o que acontece? O Senhor revelou. Veja que um monte de coisa o Senhor revelou depois que algumas famílias tomaram conta do Brás. O Senhor tinha revelado botar o quadrinho, o Senhor revelou para tirar. O Senhor tinha revelado para colocar a mulher na orquestra, depois o Senhor revelou para tirar. E agora, gente, o Senhor revelou que o cooperador de jovens menores é ministério, não é mais só uma função. É um ministério. Você entendeu? Esse senhor é assim, hora ele quer, hora ele não quer, é bem tranquilo. O senhor revelou que a televisão é terreiro do diabo. Agora o senhor revelou que a televisão é terreiro nosso. E nós vamos botar para fora da internet, os críticos que já vêm há 20 anos. Eles saem e nós vamos consolidar nossos direitos de imagem aqui. E quem criticar e usar a nossa imagem, a gente vai lá e derruba o canal da pessoa. Ingenuamente achando que vai calar a boca. Então eu quero que vocês vejam, gente, que esse senhor mudou tudo. Na reunião de jovens e menores também tinha coral. Entendeu? E era outro sistema, era outros pensamentos. E também começava a se estudar a Bíblia. Tudo foi banido, o Senhor revelou para banir, entendeu? E por fim, reunião de jovens e menores não tem formalidade de culto. Eu pergunto, tem ou não tem? Tem sim. Isso daqui é só um pavão, entendeu? É para dar a impressão que é uma escolinha dominical. As crianças e jovens precisam ser ensinados a santa palavra de Deus, que aqui é perfeita, que nos leva a Deus. Você está vendo? Eles querem nos levar a Deus. Pela palavra deles, que a gente tem que crer e obedecer e reverenciar. Jesus Cristo não falou nada disso. Jesus falou que quem crê em mim e for batizado está salvo. Eu e o Pai faremos morar nele. Então eles deveriam ensinar que Deus está dentro da pessoa. Não importa onde a pessoa vá. Não importa onde a pessoa esteja. Não importa se está de pé, se caiu. Ele tem confiança em Deus. Deus está na pessoa. A congregação não ensina isso. Ela ensina desde pequenininho a não sair para o mundo, jogando doutrinas contra o mundo e dizendo que a palavra que ele prega nos leva a Deus. Então, na realidade, gente, essa palavra que nos leva a Deus não é a Bíblia que você está lendo, as palavras de Jesus. É a palavra pregada por eles, a voz paternal que eles cantam, que leva para Deus. Então, nós estamos sendo levados para Deus. No final das contas, para nós irmos até Deus, nós temos que passar pelo cooperador de jovens das criancinhas. Isso é o primeiro ponto de desvirtualização total. É isolar a criança do mundo, entendeu? Já fala de teatrinho ali, fala que não é para fazer teatrinho, dizendo que o culto não é culto. Então, se não é culto, é o quê? É uma escolinha de lavagem cerebral mesmo. Porque todos os conceitos que você vai colocar na cabeça da criança ali é a dependência emocional da palavra, a voz paternal, a hora que o papai do céu fala com a gente. Se for bonzinho, ganha presentinho, se for ruinzinho, ganha castigo. Aprende desde pequeno não questionar, a obedecer, ter medo do que Deus fala. Então Deus fala com você pela boca dos outros, entendeu? As crianças não são ensinadas a conhecer Deus dentro de si, se desenvolvendo, crescendo como pessoas, tendo autocrítica, tendo sentimento de crítica. Eles não são ensinados que Deus é amor, que você pode questionar o servo, que você pode questionar, você pode discordar, que você pode se vestir como você quer, que você vai ser aceito como você é, que você não deve discriminar as pessoas, que você deve tratar as pessoas no mundo em geral como pessoas iguais a você, semelhantes, pares, e não pessoas do mundo e eles cordeirinhos que estão salvos, entendeu? Essa doutrina de alienação, ela é implantada e injetada esse veneno na criança, que já aprende a sentir medo. Por isso nós temos vários relatos de crianças que chegam em pânico nas suas casas. Elas ficam em estado de terror. E o que acontece na reunião de jovens? Eles pregam o judaísmo para as crianças sentirem medo mesmo. Se é uma forma de você sentir, botar medo na criança, é você pregar o judaísmo. O Velho Testamento, que vocês seguem o judaísmo. O Velho Testamento é o judaísmo. É doutrina judaica.
Tanto é que Paulo fala, cuidado com as fábulas judaicas. Se são fábulas judaicas, é o quê? É aquele animal que fala, por exemplo. O animal que fala é fábula. Quando o animal conversa, cobra, cavalo, entendeu? São fábulas. E judaicas, ou seja, o Velho Testamento é judaico. Entendeu? Jesus nunca mandou um cavalo falar, ele mesmo falava a palavra de Deus. Deus, no Novo Testamento, não precisa abrir a boca da mula. Deus Pai abriu a boca de Jesus Cristo para falar com a gente, não de cavalo. Tá, gente? Então, eu falo para vocês, esses princípios elementares iniciais, que parecem que são básicos, eles precisam ser falados para tua mente despertar e você não jogar teu filho no inferno. É literalmente jogar no inferno, porque vai gerar distúrbios futuros. O que você semeia de veneno na reunião de jovens hoje, que você põe teu filho na marra, viciar teu filho domingo aí na igreja, para que ele não tenha vida útil domingo. A vida do cara domingo é acordar, correr para um almoço, descansar para ir para o culto. O assunto é culto. O que acontece com essas crianças? Quando elas forem mais velhas, mais jovens, ela já vai estar com medo. Vai estar com medo de pecar e isso vai alimentar a vontade de ir para as drogas, para o sexo. Que isso também não é falado na reunião de jovens. Na reunião de jovens não é ensinado como viver no mundo, mas sim se alienar e sair do mundo. Tá? Esses conceitos iniciais é para você entender justamente isso. Que quando essa criança crescer, ele vai estar viciado no cooperador de jovens, que vai ser cooperador de adultos e vai ser ancião. Perceba que o cooperador de jovens acompanha as crianças, conforme as pessoas vão crescendo, o cooperador de jovens também vai crescendo no ministério. E lá na frente ele vai ser o ancião que vai julgar quem hoje é criança. É mais ou menos nessa escala. Tudo que o cooperador de jovens joga, injeta palavras, insinuações na cabeça das crianças hoje e tira ele do mundo, quando ele viver no mundo, ele passar os problemas, as aflições da vida, que vai procurar aquele que era cooperador de jovens, que agora é ancião, como se fosse um pai, vai ser torturado, fustigado, cortado e rejeitado. Aquela criança, depois de 30, 40 anos, vai ver um ancião rico, poderoso, com privilégios na igreja. E vai saber se um dia ele também não vai ouvir, não está contente e vai embora, já pensou? Quantos que ouviram não está contente e vai embora? Pessoas mais idosas, que quando eram mais jovens, às vezes estavam debaixo da aba daquele ancião lá, que falou aquilo. Eles se enriquecem, eles têm o poder. E o povo cada vez mais serve inútil às novidades da obra. E a pessoa não pode discordar. Ela entra numa tortura psicológica. Se você ainda tem dúvidas, acompanhe teus filhos na reunião de jovens e menores e ligue o gravador. Deixa gravando tudo, do começo ao fim, e você vai perceber insinuações antes da oração, insinuações, pequenas ameaças durante o recitativo, durante a hora, até pedido de dinheiro, eles aprendem lá. E o pior, que eu vou entrar na próxima parte, que é o sentar separado, a roupa deles. Que vai ser, já vamos entrar na parte sinistra do nosso seriado. Grave tudo e quando estiver em casa, faça um apontamento que nem nós críticos fazemos. E começa a notar quanto veneno entra na cabeça dessas crianças. A criança muitas vezes não entende, mas aquela mensagem entrou no ouvido dela. O cérebro ouviu, passou pelas frequências do subconsciente. E aquilo vai afetar o lado emocional da criança. Quando ela for adulto, ela vai sofrer as consequências de toda essa injeção de venenos dominicais. Até o próximo.